Esta semana marca um ano do primeiro confinamento no Reino Unido. Ontem, o país mais afetado da Europa pela pandemia de coronavírus fez 1 minuto de silêncio em homenagem aos 126 mil mortos pela doença, como parte do Dia Nacional de Reflexão. Para nos falar mais sobre isso, a jornalista Fernanda Zaffari está conosco direto de Londres. Fernanda, como é que foi esta homenagem? Boa noite. Oi, boa noite, Sérgio. Foi um momento muito marcante por aqui, né? Como em várias solenidades que existem no Reino Unido, em momentos e homenagens, foi de uma simplicidade muito tocante. Então, ao meio-dia, horário local de Londres, foi feito esse 1 minuto de silêncio, as pessoas respeitaram em diversos locais, inclusive nas escolas e repartições públicas, e também depois, às 8 da noite, por convocação de uma ONG que atende e dá apoio a pacientes terminais, foi pedido para que as pessoas acendessem algum objeto luminoso ou uma vela para fazer essa grande homenagem, esse grande momento de luz também para simbolizar uma esperança no futuro. O primeiro-ministro concedeu uma entrevista coletiva também na data de ontem, lamentando, dizendo que sim, os resultados negativos dessa pandemia e erros que eventualmente foram cometidos vão atormentá-lo por toda a sua vida. Foi uma declaração forte. E também o que foi impactante é que tanto a equipe médica quanto científica do governo confirmaram o seguinte: primeiro, que o coronavírus não tem um futuro próximo aí para ser encerrado, é um vírus que vai nos acompanhar. Então, deveremos sim ter uma outra onda de contaminação, deve ser algo que vai ter uma alta para os próximos anos, sempre no período de inverno, mas é claro que tratamentos, vacinas, isso tudo vão ajudar a conter o número de mortes. O que também foi anunciado é que é inevitável que, depois das 2 doses das vacinas que estão sendo aplicadas aqui, a população vai precisar, sim, de um reforço contra as novas variantes do vírus. Agora, Fernanda, um ano de pandemia, o terceiro lockdown e algumas retomadas de atividades aí. Como é que está sendo isso? Olha, o fim nós vivemos, a gente falou desse primeiro aniversário do primeiro lockdown, que foi em março do ano passado. Nós estamos no terceiro lockdown. E esse plano de reabertura é, sem dúvida nenhuma, o mais lento de todos eles. Por isso, a gente teve a reabertura das escolas no início de março. Agora, em abril, vão ser reabertos as lojas, comércio não essencial e algumas atividades com várias restrições em pubs e restaurantes. Depois você tem uma outra liberação em maio e só no final de junho é que seria reaberto por completo o país. É algo realmente impactante, porque você vê, Sérgio, amanhã, na quinta-feira, é um dia muito importante por aqui, porque o primeiro-ministro vai tentar aprovar um novo projeto de lei, que são as novas restrições. O que a gente vai viver até junho por aqui? E aí, entre essas novas restrições, que prevê a liberação, a reabertura do país, você tem ainda restrições mais duras em relação ao trânsito de pessoas, às viagens internacionais. Por exemplo, você vai ter motivos para poder viajar para o exterior aqui. Então, eu, no caso, se quero viajar, vou ter algumas condições que eu poderia viajar, como casamentos, funerais, ou se eu tenho uma outra residência em outro país, alguns critérios. Mas se eu chego no aeroporto e a fiscalização me aborda e eu não estou classificada num desses motivos, eu já pagaria uma multa de 5.000 libras. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sem dúvida. Agora começam também algumas vozes a se levantar contra as medidas de restrição. Como é que estão sendo esses protestos, que inclui também na Europa toda e inclui o Reino Unido, Fernanda? Pois é, a gente já tinha visto protestos, inclusive violentos, na Holanda, e aqui você vê, a gente teve protestos em Londres e em Bristol, que se tornaram aí, fugiram ao controle. Também esses protestos se dão porque foi aprovada uma lei emergencial de que dando mais poderes à polícia e poderes, inclusive, proibindo qualquer tipo de protestos durante a pandemia. Então, é impactante a gente ver, depois de um ano dessa pandemia, aqui no Reino Unido, um dos países mais atingidos da Europa e com a pior crise econômica no momento, você tem o maior número de mortos, mais de 126 mil mortos, e um imenso número de perdas de liberdades individuais.
algo inimaginável há um ano, né, Sérgio? Então, os protestos continuam e, mais, há uma forte oposição de parlamentares. E veja bem, parlamentares do partido do primeiro-ministro, do Partido Conservador, o famoso fogo amigo na política. São eles que estão dando mais dor de cabeça para Boris Johnson, cobrando uma reabertura mais rápida do país e a retomada das atividades. Em relação à vacinação, Fernanda, teve aquele problema com a vacina da AstraZeneca, depois foi resolvido, mas mesmo assim continua lenta a vacinação, não só no Reino Unido, como em toda a Europa, né? O foco mais de lentidão da vacina é na Europa, né, Sérgio? Países que ainda não chegaram nem a 20%, né, da vacinação. Nós falamos aqui no Reino Unido, o Reino Unido tem mais da metade da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose e teria até o junho todos os adultos vacinados pelo menos com uma dose. Aqui o ritmo é considerado bom, porém houve uma desaceleração para o próximo mês, já que doses vindas da Índia e da fábrica que produz a vacina de Oxford na Holanda, já é uma preocupação que esse envio de doses seriam limitados. O que a União Europeia decide amanhã, numa reunião de cúpula, é se vai ou não bloquear a entrega de vacinas para o Reino Unido, a exportação, porque a ideia, defendem alguns integrantes do bloco, essas doses dessas vacinas que estão faltando na Europa deviam ficar para atender a população e não serem exportadas. Depois de ter muitas discussões, jogos aí, disputa de versões, parece que a diplomacia deve entrar em campo mesmo. A notícia de agora à noite é que tanto o lado europeu quanto o Reino Unido estão procurando um acordo de ganha-ganha, ou seja, chegar a um denominador comum para atender os dois lados. A população é receptiva à vacina? Aqui sim, Sérgio. Claro que houve uma certa apreensão com tantos países na Europa que suspenderam a vacinação na semana passada, mas com a divulgação das informações da confirmação da Agência Europeia de Medicação de que a vacina de Oxford é segura e eficiente, e também com a confirmação nos Estados Unidos, com a aprovação desse estudo da vacina por lá, agora sim a vacinação ganha ainda mais ritmo por aqui. Aqui no Reino Unido está sendo aplicada a vacina da Pfizer e em maior número a vacina de Oxford. A Moderna, que é aqui, ainda não foi enviada para cá e o Reino Unido também comprou dose, deve chegar só mais para o fim de abril e início de maio. Eu lembro que o Reino Unido comprou ao todo 7 vacinas diferentes. Fernanda Zaffari, falando ao vivo de Londres, obrigado pelas informações, uma boa noite para você e se cuidem aí também. Boa noite, boa sorte para todos nós.